E aí galera, aquele Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Bate-papo quadrinístico que é uma pergunta. O que você procura num Gibi? João, o que você procura num Gibi? É uma pergunta simples, que talvez para algumas pessoas, às vezes, não seja tão fácil assim de responder, por quanto de tudo aquilo que envolve, né, um gibi. E quando eu digo isso, eu digo todo membro do gibi, tá? O gibi inteiro. O que você procura, o que você deseja num quadrinho. Por quê? Porque isso pode ser algo muito fácil de resolver, como também pode ser um elemento extremamente polêmico, extremamente polêmico. Então, vamos à nossa conversa do nosso bate-papo quadrinístico. Antes, se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento lindo para se inscrever no canal. Se inscrever no canal, você dá uma força muito grande para isso que você fala. E aproveita aí para dar uma força para a gente chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que curtindo os vídeos vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E, se for possível, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, vocês já ajudam muito o canal. Então, valeu pela força e pelo apoio de vocês. Vamos ao nosso bate-papo quadrinístico. O que você procura em um gibi? A gente está vivendo dias bem diferentes, né, quando a gente pensa em história em quadrinhos, porque muita gente já não chama gibi de gibi ou de história em quadrinhos, chama de livro. E chama de livro por quê? Porque o gibi alcançou um status aí na sua produção e na sua encadernação, né, de livro. Então o gibi tem verniz localizado na capa, tem logotipo aí dependendo do quadrinho em alto relevo, tem papel cochê de alta gramatura, fosco, tem guarda na capa, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, mais uns bridezinhos extras aí no meio, com um bookplate autografado, e seja mais o que for possível, para deixar o livro o mais bonito possível. E quando a gente vê as editoras fazendo a devida propaganda dos livros, né, elas fazem muita questão de mostrar como ficou bonito, até porque está vendendo, tem que mostrar como é que ficou bonito mesmo, né? Olha só como ficou bonito, olha esse verniz, como é que ficou aqui na capa. Gente, a textura dessa capa é um negócio fantástico, olha que papel maravilhoso. Então, hoje chamar o gibi de gibi é um negócio até complicado, porque realmente ganhou esse status de livro e tá caro pra caramba por conta desse status de livro, entre outras coisas, e a repúdia, né, que existe daquilo que é mais simples hoje em relação a quadrinhos também tem provocado muito esse embelezamento que meio que virou uma prioridade na produção de quadrinhos, justamente por causa de ter virado essa questão de nicho, e quanto mais bonito, melhor. Eu não sei se toda essa beleza é necessária, vocês sabem disso, eu tenho as minhas críticas em relação a isso, e não é que eu sou contrário ao luxo, como eu já disse muitas vezes, eu só não acho que precisa de luxo em tudo, né? Você não precisa de luxo em tudo. Eu acho que algumas edições são dignas de bastante luxo por serem alguma coisa muito diferenciada. Outras coisas eu acho que a simplicidade deveria prevalecer. Mas enfim, tem muita gente que vai atrás justamente do luxo, né? Não da qualidade da história. Eu acho isso muito complicado e eu tenho muita dificuldade de chamar gibi de livro. Para mim continua sendo gibi, um gibi invocado só. Tem muita gente que faz questão disso tudo, né? Quanto mais luxo, melhor. Quanto mais bonito, melhor. Sou necessariamente contra não, mas eu acho que isso não deveria ser a prioridade para a gente poder comprar um gibi. Ou seja, quanto mais bonito, melhor. Eu acho que essa prioridade, ou colocar isso em primeiro plano, não é muito legal, porque você pode às vezes gastar muito dinheiro numa edição muito bonita e ficar profundamente decepcionado porque é um gibi chato. Um gibi muito chato, e você ficar se perguntando por quê, né? Por quê? Venderam de uma forma tão assim entusiasmada para você, né, dizendo que era um negócio fantástico e a edição tão linda, e na hora que você foi ler, toda aquela beleza foi por terra, porque parece aquela pessoa bonita de conteúdo nenhum, né? Você fala assim, nossa, é tão bonita essa pessoa, mas não tem conteúdo nenhum. Que
gastei 1 hora da minha vida conversando nada com essa pessoa. Então, às vezes acontece isso, é meio decepcionante. Mas quem sabe você é o cara dos desenhos, né? Você gosta dos desenhos. Agora você pensa bem, uma edição bonita de luxo, tudo invocada, com desenhos lindos. Aí é a realização plena. Mas o problema é que quando a gente tem um gibi todo bonito e com desenhos lindos, mas história ruim, isso também é frustrante. Como também é frustrante ter uma história linda com os desenhos feios, né? Então também é frustrante. A gente fica meio chateado, ou muito chateado, quando a gente está lendo um gibi que tem uma história empolgante, mas os desenhos não ajudam. Mas também é frustrante quando a gente vê tanta página bonita e um desenho e um gibi pura e simplesmente ruim, tá? Isso eu citaria quem? Eu poderia citar, por exemplo, o Pecado Original lá da Marvel, né? Que tem desenhos muito bonitos do Mike Deodato Jr. e são bonitos mesmo, e a história é um negócio horroroso. Então você fica ali frustrado na hora que você vê uma coisa dessa. Por quê? Porque você está esperando uma boa história e essa história não vem, não te é entregue. E aí você pensa bem, você gastou caro num gibi todo cheio de lero-lero e que no final da história não te agradou. Né? Por quê? Porque tem desenhos muito bonitos, mas história ruim. Mas acontece também, tem a galera hoje que o negócio é ser o mais introspectivo possível. Né? Então o gibi tem que ter uma temática que traga profundidade, o gibi tem que ter aquelas camadas de leitura que aquietam a alma, ou que abrem discussões e mais discussões, quem sabe geram monografias, dissertações e por aí adiante. E tem, né? Tem bastante. A gente pode sair procurando aí e vai achar gibis que tem bastante camadas de leituras, temas muito precisos, a questão muito bem apontada para aquilo que o autor quer trazer, né, de diálogo junto ao leitor. Agora você pensa bem, quando tem toda essa coisa, tem essa coisa toda, todo aquele luxo, aqueles desenhos bonitos, e tem a camada de leitura, mas a história é mal escrita. Rapaz, quando o discurso prevalece sobre a história, isso também me deixa perturbado, me deixa chateado. Isso acontece muito hoje em gibi de super-herói, né? Porque tem muito gibi de super-herói que o discurso sobrepõe a história, e na hora que sobrepõe a história perde força, porque o discurso, o grito do autor é tão alto, tão alto, tão alto, que ele esqueceu de contar a história. E aí você vai olhar a história, é uma história mal conduzida, é uma história chata, que o discurso está lá e que você não se importa com o discurso. Por quê? Porque o discurso não foi bem aplicado dentro da história. Coisa que muitas vezes em tempos passados era muito bem feito, o discurso estava presente, o discurso era forte, o discurso era incisivo, o discurso era marcante, mas estava dentro de uma história muito bem construída, que você abraçava aquilo, você pensava, cara, que história tremenda, e essa discussão aqui é algo que mexeu comigo, viu a diferença? A história bem contada, a história bem escrita. Então, mesmo que tenha um monte de camada de leitura e tenha uma arte bonita e tenha uma edição toda bonitona, se não é bem escrito, não rola, gente. Então, o que eu procuro numa história? Uma história bacana, uma história que prende a minha atenção, uma história que me dá vontade de virar a página, uma história que eu não sossego enquanto não termino de ler. E nem todo gibi precisa ter infinitas camadas de leitura e uma quantidade imensa de profundidade, porque tem gibi que é só para você às vezes dar umas risadas, ou só meramente se divertir, ou você se empolgar ali com uma situação. Por exemplo, se você for ler o Something's Killing the Children, você vai ter algumas questões ali pontuais que são interessantes e que podem abrir discussões, mas a maioria do gibi vão matar o bicho, vão matar os monstros, e vão matar os monstros, e vão matar os monstros. Então, ele é meio solto nesse esquema do vão matar os monstros. Mas tem ali algumas pontuações feitas pelo James Tynion IV que podem abrir umas discussões, mas a questão mesmo do gibi é vão matar os monstros. E aquilo me empolgou muito. Por quê? Porque eu pude ler a história de uma forma em que eu me diverti bastante, porque foi uma história bem contada. Ao passo que, às vezes, a história, sendo bem contada, você consegue encaixar, ou para quem sabe escrever história, obviamente, né, consegue encaixar
temas atuais, discussões pertinentes dentro de uma história muito bem conduzida. E aí, quando essa história é bem conduzida, ainda tem tema pertinente e é muito bem desenhada, você tem um gibizão na mão, né? Você tem um gibizão na mão. E pode até estar em volta do luxo, mas é um gibizão. Por quê? Porque a história é legal. E eu queria pegar um gibi simples. O gibi simples que necessariamente não vem a ser barato, porque ele custa R$30, né? Que aqui é o Dragoneiro número 9. E por que essa edição? Ela tem papel offset, tem capa cartão, preto e branco, e tem 100 páginas, e custa R$29,90. É caro, né? Mas quando eu comprei, eu paguei a metade do preço lá no site da Mitos, porque as coisas da Bonelli agora é assim, eu vou lá no site da Mitos, quando está na metade do preço, compensa comprar. E aqui a gente tem uma história que é escrita pelo Luca Enoch, e o Luca Enoch consegue desenvolver bem a história, é uma história que chama atenção, que me deu vontade de virar página a página. E a arte é do Andrea Bormida e do Giacomo Pueroni, e a arte é qualquer coisa, olha para isso. Deixa eu ajeitar aqui bem para ver se dá para mostrar para vocês. Aí, ó, é cheia de detalhes. É uma arte muito bem cuidada, é uma arte muito bem elaborada e preto e branco, muito bem feito, dá gosto de ver. E quando chega em alguns momentos que tem a cidade, a riqueza de detalhes que o autor coloca, que os desenhistas colocam, é um negócio sensacional. Ou seja, a gente tem aqui um gibi que não é todo cheio de luxo, mas que tem uma história muito bem escrita e tem uma arte muito bacana. E aqui a gente tem um negócio interessante, que é o quê? Tem um sujeito que ele põe a mão nas pessoas e as pessoas são curadas. Mas ele tem uma coisa do tipo assim, quando ele cura a pessoa, ele absorve, tá? Então tem uns spoilers aqui, tá? Ele absorve aquilo ali, fica com ele, aquela doença, e ele precisa se desfazer daquilo. Então ele vai ter que tocar tipo um animal de repente, um cavalo, vamos supor, e pôr a mão lá naquele cavalo, e aquela doença que estava nele, que ele absorveu do outro, passar para o animal morre para ele não morrer. E isso ele acaba curando o Ian. O Ian acaba passando por uma situação, ele vai pôr a mão no Ian e o Ian vai ser curado. E obviamente ele vai acabar desenvolvendo uma amizade com esse homem. Entretanto, esse homem vai fazer uma coisa ruim depois, ele vai acabar matando. E o Ian vai ter que prender esse cara. E entra ali uma discussão, né, do tipo, eu preciso prender uma pessoa que me beneficiou, uma pessoa que salvou a minha vida, uma pessoa que cuidou de mim no momento que eu estava num momento muito delicado. E isso é algo que pode abrir uma discussão interessante, né? Mas não só isso, tinha muita gente ali dentro de um vilarejo que estava sendo beneficiada por esse cara. Por quê? Porque ele estava curando muita gente. E quando se mostra que aquela mesma pessoa que curou matou, a gente às vezes vai ver como que às vezes a gente vê os outros, né? Ou como que a gente pode ter uma visão das pessoas que mostra um lado só. No caso, quem estava sendo beneficiado olhava aquele lado bom da pessoa, mas quem perdeu gente querida na hora em que ele matou, porque ele entendia que aquela pessoa lá não era boa coisa e podia morrer, talvez não olhasse essa pessoa com tanto amor e apreço assim, e carinho, porque aquela mão que trouxe vida, também foi a mão que trouxe morte. Então, isso gera camada de leitura, isso gera uma série de discussões. Outra coisa importante dentro da história é o próprio Gmor, que é o amigo do Ian, né, que ele é um orc, e eles chegam num determinado lugar onde o chefe ali do lugar, a pessoa que é o prefeito, o governador ali do vilarejo, ele não quer que o Gmor entre na mesma sala que ele. Por causa do quê? Por causa de todo um lance de preconceito. É um orc, né? E isso também pode gerar aí uma boa discussão sobre o preconceito, sobre eu não querer que a pessoa X ou Y ocupe o mesmo espaço que o meu. Por quê? Porque ele é diferente, porque isso, porque aquilo, aquele outro, que envolve muito um lance de preconceito, que envolve muito lance de julgamento indiscriminado sobre o outro, ou de espalhar ódio e coisa desse tipo, que também acaba sendo trabalhado dentro da narrativa. Ou seja, um gibi simples, dentro da sua composição, né, porque não tem lá muito luxo, uma história bem contada, muito bem desenhada, com camadas de leitura, e que dá gosto de ler. E que a história
é mais importante que todos esses discursos, porque ela é muito bem conduzida e essas questões são devidamente inseridas dentro da história, viu? Um gibi legal. E é isso que eu procuro num gibi, uma boa história. Uma história bem desenvolvida, uma história que, conforme eu vou lendo, eu tenha prazer em virar a página. Por quê? Porque aquilo me anima na leitura, aquilo me faz ficar empolgado com a leitura. E ao passo que isso acontece, eu quero ler mais e mais e mais daquela história e muitas vezes mais e mais e mais daquele autor, porque ele sabe ser, porque ele é um bom contador de histórias. Se tem as camadas de leitura que geram aí boas discussões, melhor ainda. Se tem desenhos bons, melhor ainda. Quanto ao acabamento, se tem um acabamento legal, para mim já está bom. Né? Eu não ligo muito para o excesso de luxo, mas se de repente você tem uma história brilhante dentro de um acabamento de luxo fantástico, por que não? Mas eu confesso a vocês que a simplicidade me agrada um pouquinho mais. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para você. E me diz aí, o que você procura num gibi? O que realmente você espera de uma história em quadrinho nesse tempo em que gibi não está nem mais sendo chamado de gibi, mas de livro. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.